regeneração de áreas degradadas, botânica, germinação de sementes, florísticas dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, ecologia de ambientes aquáticos e terrestres, produção de mudas, ecofisiologia da flora e do Cerrado, bem como da Mata Atlântica. Atualmente, o Fernando é pós-doc na USP Exalc, em Piracicaba, e vai nos brindar, então, com toda a sua experiência na área de arborização urbana. Fernando, seja bem-vindo e, por favor, nos abrilhante com as suas palavras. Muito obrigado, Regina, minha amiga, desde quando eu estava no primeiro ano, né, e me acolheu na graduação, colocando oportunidades para que eu trabalhasse lá no laboratório de evolução molecular junto com o professor Arno. E nós fizemos uma trajetória muito bonita lá na UFSCar, né, por todo o tempo que eu estive por lá, e depois cada um dispersou-se para o seu canto, né, pelas necessidades de trabalho, e acabou não tendo jeito de ficarmos mais tão perto. Então, muito obrigado pelo convite, né, e eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre um tema que eu venho trabalhando bastante atualmente, que é a arborização urbana, e o leque, né, de subtemas que a arborização urbana aborda. Então, eu farei uma apresentação de 40, 45 minutos, né, por aí, sobre esse tema. Também apresentarei alguns minutos sobre um livro, uma coletânea que eu estou organizando para ser lançado o ano que vem, né, sobre esse tema, arborização urbana no Brasil. E por fim, a gente deixa aberto para questões. Fernanda, a palavra é sua. Tá joia. Muito obrigado, Regina. Obrigado, Fernanda, também, viu, pela acolhida. Obrigado ao convite, né, de vocês da Univap. E obrigado também a todos que estão aí nos acompanhando pelo Instagram ou outros canais, né? Então, o tema é esse que está aí na tela, né? A arborização urbana no Brasil. Planejamentos urbanos municipais, flora nativa e desafios e oportunidades. Essa primeira imagem, né, que eu passei aqui, ela é lá de Belo Horizonte e mostra um pouco sobre a arborização urbana em relação a parque urbano, né, de praças, né, ou então árvores de outros tipos de parques lineares, né. Tem cidades que têm parques lineares através de marginais ou avenidas, né, gramados, por exemplo, de redes de alta tensão que foram desativados e transformados em parques lineares, ou então alguns elementos florestais também da área periurbana, ou seja, na periferia da cidade ou circundando a cidade. O ideal é que fosse totalmente, mas muitas vezes de maneira parcial, né, as áreas periurbanas. Então, essa foto é somente uma ilustração do que pode ser uma partezinha da arborização urbana de uma cidade, né? Importante, eu como biólogo, né, eu sempre coloco esse slide, né, e o outro. Essa é uma foto bem básica dos biomas brasileiros, bem básica, né? Só para ilustrar mesmo que até numa imagem do mapa do Brasil, né, como essa, notamos que o Brasil ele é composto de formações, né, florestais, né, os seus biomas distintos. E daí várias outras diferenças existem por trás disso, né? Então são áreas com clima diferente, daí pluviosidade distinta, solos diferentes, né, temperaturas. Então, o que a arborização urbana tem a ver com isso? Bastante coisa, né? Só que muitas vezes a arborização urbana, como ela é gerenciada de uma maneira, até hoje no Brasil, uma maneira bastante empírica, né? Há pouco profissionalismo, especialmente em médias e pequenas cidades, sobre a arborização urbana. O gestor municipal nem sabe onde ele está, né? Nem se ele está no Cerrado, se a cidade dele está no Pampa, ou se está em qual fisionomia ali da Amazônia, ou se está em área de Caatinga, ou numa área de Restinga, né? Então,
para compreendermos uma arborização urbana adequada para os nossos municípios, é interessante que, em primeiro lugar, saibamos onde nós estamos, né? Tá joia? E a própria Fernanda, que está aqui, né, nos acompanhando, ela, que é da área, é geógrafa, né? Esse mapa aqui, ele está super, assim, num detalhamento muito baixo, né? Porque quanto maior o detalhamento, aí a gente vai chegando nas unidades, até chegar nas unidades fitoecológicas, né? Que, por exemplo, um mapa do IBGE lá diz 1 para 50 milhões, que tem lá na página do IBGE, mostra não só os biomas, mas as unidades fitoecológicas de cada bioma. Então, Mata Atlântica, não é só Mata Atlântica, né? Tem várias unidades fitoecológicas, né? Submontana, tem a mesófila semidecídua, umbrófila densa, assim vai, né? Cerrado senso estrito, cerradão, campo cerrado. Então, as vegetações brasileiras são muito distintas, dependendo até do município que você está no mesmo estado. Se você está no litoral de São Paulo, se você tem Campos do Jordão, né? Ou se você está em Araçatuba, a vegetação, clima, solo é totalmente diferente. E nisso, a arborização urbana, ela sendo feita de maneira profissional, ela precisa no futuro, né? Em algumas cidades isso já acontece, precisa acompanhar, né, essa lógica do bioma onde ela está. E árvores nativas, que é até uma das palavras do tema, né, serem utilizadas na arborização urbana, que é um grande problema da nossa arborização urbana brasileira, né? Um excesso de árvores exóticas, nem sempre invasoras, mas árvores exóticas que nem são brasileiras, né? Mangueira, né? Tem muitas, né? Em muitas cidades, né? Ou mogno, vamos numa praça em São Paulo. Não é uma árvore amazônica, né? Então, esses critérios técnicos, né, da flora brasileira e dos biomas brasileiros, eles precisam ser levados em conta para que vários outros serviços, como os serviços ecossistêmicos, por exemplo, sejam potencializados em nossa cidade. E várias outras características, né? Porque cada bioma brasileiro tem uma fisionomia, um tipo de vegetação, uma característica totalmente distinta, né? Eu vi, né? Se meu irmão está assistindo aí, ele comentou que assistiu, Danilo, nós vimos, acho que a professora Regina lembra também, a Prefeitura Municipal de São Carlos plantou muitas herbáceas, assim, para jardinagem em São Carlos uma época, e nada suportava, morria tudo, de mês em mês tinha que trocar, porque todas as plantas sendo plantadas ali com boa intenção, mas sem critério técnico, sem testar, né? Aquele clima que às vezes em setembro, outubro, essa época que a gente está agora, elas não suportam estiagem, alta temperatura. Então não tem como você inserir plantas até para o paisagismo ou para a arborização urbana, até árvores mesmo, em épocas erradas e de biomas ou não testadas, né? Biomas distintos ou não testadas para arborização, para o paisagismo urbano, tá? Então, isso é uma questão. Aí, novamente, né, outro mapa mostrando os biomas e também tem as áreas de transição, que a gente lembra, não é só... Tem também os ecótonos aí, né, que são as transições entre Cerrado e Amazônia, Cerrado, Caatinga e Amazônia, Cerrado e Pantanal, e tem também os ecótonos menores, milhares e milhares e milhares de ecótonos por todo o Brasil, das transições que existem entre unidades fitoecológicas, que esse mapa não mostra, né? E às vezes o próprio mapa do IBGE, que é bem detalhado, em 2019 ainda não tem um detalhamento, porque a gente conversa com os botânicos, né, por exemplo, das suas regiões, eles falam que não... Tal formação vegetacional aqui do Pará não está no mapa do IBGE. Do Tocantins não está no IBGE, então isso pode acontecer, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, algumas questões que eu passo agora rapidinho para vocês, né? E depois, assim, essas questões é para a gente ter ideia, ter uma opinião agora do que você entende, né? O que você compreende por arborização urbana. Talvez, se essa palestra for útil, né? Lá no fim, vocês vão ter um enriquecimento dessa resposta, provavelmente.
né? Então, o que você compreende por arborização urbana? Até eu já dei pistas, né, mostrando a foto ali de Minas Gerais e Belo Horizonte, né, do Parque Urbano ali, Parque Municipal. Então, o que você hoje compreende por arborização urbana? Essa é uma questão. Quem na sua cidade, né, é responsável pela arborização urbana? Né? Tem algum órgão responsável? Ou é o Estado? Ou é uma empresa privada? Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço também nessa apresentação, até para instigar a atenção, né, de quem está participando. Ainda sobre a arborização, né, quais os benefícios que você consegue enxergar e quais os prejuízos que você consegue enxergar sobre a arborização urbana na sua cidade? O que a arborização urbana pode propiciar de benefício e prejuízo, tá? Então, e tem mais uma aqui. Apareceu aí? Apareceu, né? Parece também desconfigurado, mas apareceu. Qual bioma você se encontra, né? Onde você está? A sua cidade, onde você mora. Você sabe direitinho o que é? Então é importante. Isso é bastante importante, né? Beleza? Então vamos aí avançar um pouquinho. Então, como introdução aqui, olha, a gente tem algo bem básico, que o quê? A arborização urbana, ela desempenha um importante papel na manutenção da qualidade ambiental das cidades, né? Ou seja, numa cidade, cidades em geral têm microclimas bastante inóspitos, né? São bem agressivos, assim, a questão da radiação solar, né? Incomoda muito a radiação solar. Então, esse é um papel importante para a qualidade ambiental. Umidade relativa do ar. Árvores liberam não só vapor, né, água pelos estômatos das árvores, mas também essências, né? Algumas essências voláteis. Tudo isso faz bem para a saúde, em geral, né? Árvores também promovem sombreamento, promovem um embelezamento, faz bem para a mente, né? Então, tudo isso é qualidade ambiental e qualidade de vida para as cidades, tá? A importância da arborização urbana é potencializada em virtude da grande carência de áreas verdes, ou seja, aquele cinza urbano de asfalto, cimento, construções, também as propagandas, cabeamento elétrico e de telefonia suspenso, né? Então, toda essa poluição visual e sonora e a carência de áreas verdes, a arborização urbana acaba tendo um papel importantíssimo para qualquer cidadão, né? Pela carência de áreas verdes na cidade. Outro ponto importante sobre a arborização urbana é que o tratamento adequado dela, né, como serviço urbano essencial, é o principal objetivo de um programa ou um plano de arborização urbana, né? Então, existem, né, em relação à gestão pública, né, existe a possibilidade do município ter, isso é lei, né, já em muitos municípios, o plano, o programa de arborização urbana vinculado ao plano diretor, né, da cidade. Isso é essencial, por quê? Com essa legislação que vários municípios já possuem, muitos não têm no Brasil, né, e os municípios que possuem tratam a arborização urbana como um serviço urbano essencial e tratado de forma adequada, né? Nós vamos ver isso nos próximos slides aqui. A arborização urbana, ela tem seus impactos, né? Ela tem impactos positivos e pode ter negativos também, né? Causando muito prejuízo, inclusive. Então, vamos lá. Os impactos positivos. Como já falamos, estabilização microclimática e redução de ilhas de calor, que é algo assim, fato em toda a cidade. E quanto maior a cidade, isso é pior, né? Mais acentuado. Redução da poluição atmosférica, né? Pois muitas árvores, né, têm capacidade de retenção de material particulado, né? E, inclusive, lógico, o gás carbônico, até com o crédito de carbono, a captura de carbono, algo assim que até as cidades podem utilizar isso para um ganho financeiro em bolsa de valor, algo assim, né? A arborização urbana também
atua na redução de poluição sonora, porque árvores servem como barreira ao som, né? Uma avenida, uma praça, né? Geralmente a poluição sonora é mitigada, é reduzida. Proporciona alimento, abrigo, local de nidificação para a fauna. Então, se formos conversar aí sobre ecologia, né? A arborização urbana, né? Ela tem papéis múltiplos. Seus frutos, né? Alimento, seus galhos, abrigo, local para nidificação, né? Local para sobrevivência de outros seres também, né? Tem uma árvore, muitas vezes sobrevivem dezenas, centenas de outros seres, né? Tem bromélia, tem insetos, ou qualquer tipo de artrópode, tem, o que mais? Numa árvore. Tem outras epífitas, tem abelhas polinizando, tem pássaros polinizando, capturando frutos, tem aracnídeos predando outros artrópodes, tem isso tudo parte aérea, né? Tem vários insetos, artrópodes, utilizando as suas cascas, né, dos troncos como abrigo e moradia. E na parte subterrânea tem fungos, bactérias. Aí, então, uma árvore, uma entidade, né? Então, ela abriga centenas, muitas vezes. Uma árvore florestal, então, milhares de vidas girando em torno de uma árvore. Né? Lagartas se predando, se alimentando das suas folhas. E assim vai. Morcego capturando frutos. E vai, né? Então, esses são impactos positivos. Aprimora, né, a paisagem urbana, e valoriza também. Um lugar feio, né? Com uma arborização urbana, assim, sem arborização urbana ou muito maltratada, é um local desvalorizado. Um bairro com uma arborização urbana e um paisagismo bonito valoriza, até os imóveis valorizam. Impactos também em relação à drenagem urbana, né? Contribuição para o controle de enchentes, inundações, à medida que melhora as condições de drenagem de águas pluviais. Por quê? Né? E evita erosões e assoreamento. Pois onde tem uma árvore precisa ter pelo menos 1 metro quadrado. Isso é um problema seríssimo no Brasil, acho que em outros países também, em alguns lugares melhor, que é a área de percolação, penetração de água no colo do tronco, no pé da árvore ali, né? Na base da árvore. Muitas árvores, nós vamos ver exemplos aí, fotos concretadas até e é fora da lei, isso, onde tem lei, né? E o ideal é que essa árvore tenha um espaço para penetração de água, para que ela que tenha, né, essa área até para auxílio de drenagem urbana para o município. Se somar de metro em metro quadrado, onde uma árvore está plantada, outra, são milhares e milhares de metros quadrados de áreas de penetração da água no município. Isso a gente dá até para calcular, né, em volume. E aí, na questão paisagística, valorização de imóveis, né, pois qualifica ambientalmente e paisagisticamente uma área, uma arborização urbana bem implantada. Mais um pouco, contribuição para o equilíbrio psicossocial do ser humano, né? Através da aproximação com o meio natural. Então, o ser humano, há quanto tempo que vive no meio urbano? Milhares de anos, 1.000, 2.000, 3.000 anos, né? No meio rural já são muitos milhões de anos que o Homo sapiens está no planeta Terra. Então, geralmente, o meio urbano faz mal e um meio natural faz bem para o equilíbrio psicossocial do ser humano. Por isso que, se a gente está num local, é só vocês imaginarem, né? Você numa rede, descansando, embaixo de uma copa de uma árvore. Você vai ter sono, tranquilidade, o som do vento ali resvalando nas folhas, levando folha seca para lá, para cá. Isso daí faz bem para a mente humana, né? E se você está num local com buzina, barulho de avião decolando, trânsito e etc., o equilíbrio psicossocial geralmente tende ao desequilíbrio, né? Contribuição para o sequestro de carbono, como eu comentei, né? Mitigando o aquecimento global. Auxílio, lógico, à diversidade biológica, ou seja, a composição de espécies utilizadas para a arborização urbana é decisiva para a atração e estabelecimento de uma fauna diversificada e deve ser considerado como uma estratégia para aumento da biodiversidade.
infelizmente, no Brasil, né, a gente está num momento que estamos aí, bom, sempre teve em curso isso, mas esse ano parece que esse ano e o ano passado, algo muito pior vem acontecendo. E os animais, né, do meio rural ou morrem ou tem para onde fugir. Se as cidades tiverem uma arborização urbana, florestas urbanas bem implantadas, bem pensadas, né, bem planejadas, ainda existe algum tipo de fuga, né, possível para alguns poucos animais que consigam escapar da devastação rural, né? E essa questão de diversidade biológica é importante para as palavras-chave que tem ali no título dessa apresentação, que é a flora nativa, né? A flora nativa brasileira ela está nas nossas cidades? A 70%, 10%, 5%, nada? Praticamente menos de 1% da flora nativa, se pensarmos em árvores, né, da arborização, arbustos, herbáceas, nem 1%. Isso precisa mudar no país, pelo menos é uma visão minha, de alguns colegas, né? Então, é algo importante. Então, agora mudando um pouquinho o rumo, a arborização urbana tem conflitos potenciais. Aí, esses textos chatos já vão sair daqui a pouco, a gente vai mostrar foto, tá? Tem que pôr um pouquinho de texto, porque é teoria, mas já a gente vai mostrar foto para ficar mais agradável. Então, a arborização urbana tem alguns conflitos possíveis, potenciais, sérios. Concorrência pelo espaço da calçada, né? Então, no subsolo, com redes de distribuição de água, de gás, coleta de esgoto. Na superfície, com poste, placas, guias rebaixadas. No nível da copa, com fiação telefônica, elétrica. Então, a árvore compete com tudo isso na cidade. Ela precisa ser pensada e planejada ao ponto que o mínimo possível desses conflitos aconteçam. Por quê? Quem será a vilã? A árvore, tá? Não é um mau planejamento, a árvore é o vilão. Então, corta a árvore, decepa a árvore, amputa a árvore, que é um ser vivo. É um ser vivo também. Isso, né? Essas concorrências aí limitam a possibilidade de escolha de espécies, dificultando a arborização urbana e provocando interferências diversas. Então, uma lista de arborização urbana com flora nativa não é a flora nativa da região, não pode ser, porque como que eu vou colocar uma paineira num canteiro central ou numa calçada? Isso não existe, né? Tem que ser uma árvore de menor porte. Como eu vou colocar uma figueira numa calçada onde para que existe a necessidade de acessibilidade de pessoas idosas, cadeirantes? Não pode. A figueira tem raízes, muitas figueiras, né? Tem raízes agressivas que erguem ou rompem edificações, concreto, até asfalto, tá? Então limita. Então, é possível fazer uma lista de árvores nativas para arborização? Sim, porque nós temos milhares de espécies, mas de milhares a gente consegue tirar 100, 150 por estado, algo assim. Por exemplo, né? Então, os impactos negativos relacionados com a presença da arborização urbana, eles decorrem principalmente da implantação e do manejo inadequados e da mudança de uso ocorrida no espaço urbano. Ou seja, ou não existe na cidade, no município, uma equipe profissional mesmo, né, que trabalhe esse manejo da arborização urbana e também o plantio de mudas, as sementes que são coletadas para a produção de mudas no viveiro, as podas, a remoção de árvores, que muitas vezes é necessária. Então, muitos impactos negativos acontecem porque não existem essas equipes e também não tem leis. Ou existe lei e as leis não são observadas. Ou então, mudança de uso ocorrida no espaço, ou seja, que nem o meu campus onde eu trabalho, Lagoa do Sino UFSCar, era uma fazenda. Tinha meia dúzia de moradores na fazenda. Passou a ter uma população de mais de 700 alunos. Existem árvores ali, eucaliptos, paineiras que estão meio velhas, tem perigo de queda e morte para muitos que estão lá. Antes não, era um lugar mais isolado. Teve a mudança de uso da área, então em cidades isso pode acontecer também. Um exemplo é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Ele foi feito para visitação, tal, em algumas áreas. Começou a ventar, começou a dar uma ventania, um temporal, tem o toque de recolher, toca uma sirene
As pessoas têm que sair do passeio lá do Jardim Botânico do Rio para não se acidentarem com um fruto, um galho que caia na cabeça de alguém, tá? Então, esses impactos ambientais negativos, né, com esses conflitos, eles, quando não tem planejamento, quando não existe essa preocupação, a percepção da população em relação à árvore é que a árvore é um vilão. Então, a árvore fica como um elemento negativo da cidade. Ela produz sujeira, cai galho nos carros, nas pessoas, traz prejuízo, tem que queimar folha. Então, essa é a ideia de uma arborização urbana sem qualquer critério técnico pela prefeitura municipal ou por quem gerencia. Impactos negativos, ou bem rápido aqui, tá? Por exemplo, uma arborização urbana mal planejada ou nem planejada, ela pode causar o seguinte: danos físicos e financeiros causados por queda de árvores, interferência, né, com rede de distribuição de energia elétrica, causando prejuízo a concessionários e serviços públicos, interferência com iluminação de lugares, né, causando problemas de segurança pública. No Brasil, isso é fácil, lugar muito escuro, lugar perigoso de madrugada, né? Tem países que isso não tem nada a ver, não tem perigo. Vários lugares que não... Só porque está escuro é perigoso. Isso é característica de um país violento como o Brasil, né? Causa dano a edificações, quebrando muro, calçada, telhado, etc. Também baixa diversidade, disseminação de pragas urbanas, especialmente cupins, né? Também algumas brocas, são larvas de besouros, né? Coleóptero. Então, impactos negativos, né? E existem medidas que mitigam, reduzem esses impactos. Ou seja, quando o plantio é feito em conformidade e com critérios técnicos para o projeto de implantação de arborização em vias e áreas livres públicas, né? Plano de arborização urbana. Quando também ações conjuntas com órgãos e concessionárias de serviços públicos são feitas. Formação. Pega o pessoal da CPFL, da Copel, da Electro, né? E faz um treinamento de poda, por exemplo. Então, isso pode ser feito por projetos de extensão universitários, né? Ou uma ação entre universidade e município e companhia de concessionária de serviços, beleza? Então, isso é possível. Instrumentalização ou instrumentação dos setores responsáveis pelo manejo de arborização, desde concurso público, em secretarias de meio ambiente ou correlatas, ou formação mesmo, com projetos de extensão ou outros tipos de projeto, né, termo de cooperação, que as universidades, os institutos de pesquisa podem fazer com os municípios, tá? E até chegar num vereador, num prefeito, num projeto de lei, que diga, olha, precisa ter concurso aqui para biólogo, para geógrafo, para engenheiro florestal, senão, né, é só prejuízo, e é muito prejuízo quando essa área de um município, essa área ambiental municipal é jogada às traças, né? Então, acontece também um aumento da biodiversidade, manejo adequado da arborização para estabelecer o equilíbrio na concorrência de pragas, ou seja, com maior biodiversidade de árvores em relação a árvores nativas, o número de pragas serão menores, porque terão predadores naturais, muitas vezes. E até árvores que repelem, que não permitem um praguejamento acentuado, entendeu? Outra coisa importantíssima, né? Esse último parágrafo aí, para quem gosta, né? E é a educação ambiental, né? Então, sensibilização da população a respeito da importância da arborização. A população precisa ser uma corresponsável nesse processo, precisa plantar a árvore, precisa molhar a árvore, cuidar da árvore. Aí podar a árvore, remover, a prefeitura, ela geralmente dá um jeito, mas no plantio, no cuidado inicial com a muda na frente de casa ou numa praça, isso é possível, né? E isso com várias ações de educação ambiental possíveis, isso se potencializa no município, junto com, sei lá, a junção de um projeto de Secretaria de Meio Ambiente com Secretaria de Educação e a universidade, né? Isso é possível. Algumas estratégias, né, da arborização urbana e florestas urbanas é que elas podem proteger a rede hídrica, seriam os corpos d'água, tá? E os mananciais através de plantio de espécies nativas ao longo de marginais e nascentes, tá? Cursos d'água, fundos de vale, cabeceiras, áreas com alta declividade, beleza? Criando até florestas urbanas, né?
proteção de APPs, criar corredores que conectem áreas verdes. Isso é interessante também, né, na conexão de áreas verdes em eixos viários. Olha, canteiros centrais, avenidas, canteiros entre via expressa e local de marginais. Isso pode criar parques lineares. Até cito o meu irmão de novo que nós criamos um parque linear em São Carlos, na Rua das Torres. Acho que quando a Regina estava lá, era a Rua das Torres, não era? Uma rua lá. Não é mais, porque a torre foi desativada. 27 mil volts, que era da FEPASA, federal. Então, é uma área federal. Os moradores, né, junto com o auxílio de doação de muda da prefeitura, tal, fizeram um plantio e essas árvores cresceram e virou um parque linear, né, numa área que era um deserto verde, era só braquiária, grama, urocloa, né? E hoje é utilizado por milhares de moradores como um equipamento urbano, a Rua das Torres, porque tem uma ciclovia, depois de vários processos lá, a prefeitura foi intimada junto com pegar uma empresa, e eles pegaram a Electrolux lá e fizeram uma ciclovia, iluminaram e fizeram também a via de pedestres. Muitos utilizam um local que era inútil, né? Na verdade, era um local de proteção para... assim, teve mudança de uso. Era para proteção da linha de alta tensão. E agora, né, não mais. Aprimorar a qualidade do ambiente, né, através de arborização, passeios públicos, áreas livres, passíveis de arborização e áreas institucionais. Existem também áreas particulares, como até muitos condomínios, né, que geralmente tem um paisagismo, uma arborização urbana bastante interessante hoje em dia. Até condomínios ecológicos, tá? Isso é bem legal, né? O que é um plano para falar sobre uma questão municipal e de gestão pública? O plano de arborização urbana, eu creio que, acho que São José dos Campos deve ter, com certeza, porque é uma cidade, deve ter, né? São Carlos tem várias cidades que tem. São Paulo, né, acabou de reformular, né, acho que é um dos melhores do Brasil, uma equipe de ponta, né, gigante, que vai estar no nosso livro, o pessoal que liderou, né, o novo plano de arborização urbana de São Paulo. Então, um plano que funciona como lei num município ou num distrito, sei lá, no Distrito Federal, por exemplo, e ele tem tópicos, né? Por exemplo, ele tem esses tópicos aqui, de introdução, revisão da literatura, né? O histórico da arborização urbana no município, no estado, a legislação, histórico no município e também aspectos ecológicos, né? Potenciais conflitos, tudo isso, né? E na verdade, o que ele tem principal está aqui, ó. Esse é o manual técnico, acho que agora sairá outro, né? Era a última versão, é a penúltima versão lá de São Paulo. Isso tem em PDF no Google, é fácil encontrar, tá? Manual técnico de arborização urbana da Secretaria Municipal Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Então, nesse manual técnico, ele tem lá as competências, que geralmente, né, as competências para todas essas normas que estão aqui à direita são para técnicos da prefeitura, funcionários da prefeitura municipal ou empresas terceirizadas que a prefeitura contrata para executar, né? Mas lá tem todos os parâmetros para plantio e para manutenção. Então, no plantio, dimensões de calçada e do passeio, recomendações de localização das árvores, canteiros e faixas permeáveis, né? Classificação das espécies, ou, na verdade, a identificação das espécies, né? Padrão das mudas, tudo isso como parâmetros de plantio. E também para uma cidade. E parâmetros para manutenção dessas árvores já plantadas. Preparo do local, isso é importantíssimo. Muitas árvores em todo o Brasil são plantadas de modo inadequado, né? Sem um preparo da cova, do berço, de maneira certa, né? Com adubação, às vezes precisa, dependendo da região, que se coloque o hidrogel para a árvore ter um pouco mais de umidade na fase inicial ali, para ela se estabelecer no local plantado. Os protetores ou tutores para essa árvore, as podas necessárias e corretas, irrigação inicial. No Brasil, acho que 80% a 90% das árvores plantadas morrem de sede, porque planta, deixa lá e morre. Não é assim, né? Tem que plantar e molhar. Né? Se passa às vezes 5, 6 dias, uma semana sem chuva, num local de recém-plantio para uma muda
menor que 1 metro, a muda não vai para frente, ela morre de sede, né? Desidratada. Minas Gerais, junto com uma equipe da CEMIG, né? E uma equipe que tem vários projetos já em prática, eles mudaram totalmente o padrão de muda, por exemplo. Muda só de 3 metros para cima. Isso foi uma super polêmica, o autor está no nosso livro também, Ednilson, porque o problema é o transporte dessas mudas. Tem que ser de caminhão, com munk. Só que, depois que eles brigaram e conseguiram estabelecer como lei a árvore só nesse porte para ser plantado, 3 metros, 4, 5, leva de caminhão. Nunca mais uma árvore morreu nas cidades onde eles promovem os plantios, tá certo? Demora muito mais para sair do viveiro, fica mais caro, mas o valor dali para frente, né? Não é ter que ficar planta, replanta 10 anos e nunca a árvore vai para frente, tá? Então, tratamento fitossanitário e reposição das mudas, né? Muitas das árvores acabam morrendo e tem que ser repostas, tá? Aí aqui, ó, eu vou entrar nas fotos, tá? Isso daqui são alguns exemplos brasileiros que eu vou mostrar e alguns exemplos também internacionais, né? Essa aqui é a Jaqueline, uma aluna nossa. Só um hibisco, nem árvore, é um arbusto, né? Hibisco, rosa sinensis, e numa cidade super pequena, pobrezinha, mas ó, plantado pelo morador e corretamente, né? Uma cidade onde tem calçadas muito estreitas, né? Campina do Monte Alegre, provavelmente vocês nunca ouviram falar, a grande maioria de vocês, ou ninguém. É a cidade que fica ao lado do meu campus, lá no sudoeste paulista. Mas uma árvore, um arbusto bem plantado, florido, trazendo um valor paisagístico, com serviços ecossistêmicos, né? Trazendo abelhas e tal. E lá o material reaproveitado, que é um pneu. Em vez de estar lá jogado no rio, num aterro, está ali, fazendo papel de jardineira e com um espacinho ali até para a árvore ter uma água, né? Quando alguém rega ou quando chove. Né? Olha, então, exemplos bons brasileiros, né? Resedá, que não é uma árvore exótica, né? Não é nativa, mas excelente. As exóticas também têm o seu valor quando bem postadas, bem plantadas e bem cuidadas, né? Calçada ecológica com amplo canteiro para penetração de água, né? Nem parece uma cidade brasileira, né? Mas espetacular. Aí também um caso reformou de leve aí o pé, provavelmente acho que de uma sibipiruna ou de um flamboyant talvez, sem maiores problemas, perto do que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, exemplos bem interessantes da arborização urbana comum no Brasil, né? Sendo mantida. Mais um exemplo, olha, então árvores aí já começa a ter um pequeno problema na relação do porte da árvore. Por quê? Olha a fiação, né? O cabeamento elétrico de 110, telefone, a árvore está lá e começa aquela poda em V, a famosa árvore fica uma letra Y ou V lá a copa, né? Exatamente. Então, tá bacana a calçada, né? O plantio, a árvore, né? Num local bacana, mas poderia ser uma árvore de menor porte. Ou então, uma outra alternativa, a condensação da fiação, do cabeamento. Entrelaça tudo, daí tem que ser um investimento com a companhia de distribuição de energia, com acordo com a prefeitura, e beleza, fica mais tranquilo para a árvore subir ali. Aqui, acho que São Paulo também, árvores até de um porte, né, já razoável, sem problemas maiores, uma calçada bonita, com arenito e tal, um prédio histórico ao lado aí à direita, estacionamento com sombra, bons exemplos, né, brasileiros, tá vendo? Com acessibilidade, o Oiti, né, uma árvore também bem utilizada, o Oiti e o alfeneiro, né, são árvores muito utilizadas na arborização urbana, com uma poda razoável, né, uma poda de suspensão nessas imagens aí, tanto as 3 imagens, né, árvores razoavelmente bem podadas, com canteiro bem cuidado, acessibilidade, assim, tem muitos exemplos bons no Brasil, que às vezes a gente fica só martelando em coisa errada e tá errado, né, tem coisas boas também. Um plantio com tutor até de bambu, ó, mas tranquilo também, né, essa primeira árvore que tá bem aqui, perto dessa lixeirinha aqui metálica, é um IP. Dá já para ver pelas folhas aqui. As outras não dá para saber que está com um tutor de
bambu, são muito novas, mas mudas de um bom porte que foram plantadas e não tem fiação suspensa nesse lado da rua, né? A imagem da direita, essa árvore é do esqueci o nome dela, mas ela é da América Central, é exótica também, uma árvore linda. Na UFSCar tem várias delas, há um fruto com uma vagem vermelha e a semente é bem preta, brilhante, né? Então, uma árvore bem plantada também, tranquilo. Bons exemplos, né? Aqui também, bons exemplos. Área para penetrar água, sem problemas maiores, né? Aí começam os problemas. Ó, mesmo aqui, olha, o pessoal chama de amendoeira ou sete copas, né? Paraná, Rio Grande do Sul, algo assim. Olha a casinha à direita ali, ó, de madeira, né? Bem provável que é sul do Brasil. Árvore linda, tal, mas ela está englobando a fiação aqui de cima, que é o cabeamento de 11.000 volts, né? E tem o cabo de aço que segura essa fiação condensada. A fiação de baixo condensada também colorida, que é a 220. E mais abaixo os cabos de telefone, internet. Mas, e na hora da poda de uma árvore dessa? Imagina o custo, né? Então, é interessante, tudo bem. Interessante, mas já é algo assim, tem um alarme aí, né? E aí começam os absurdos, né? Aí, maus exemplos. Dá uma olhada aí, Rê, o que é isso? Isso aí qual que seria a minha solução? Corta, né? Remove essa árvore. Acho que o morador removeu todos os galhos que ia para a sacada do sobrado dele, deixou uma tocha da árvore caindo lá na fiação, e horrível, né? Assim, para a estética do quarteirão, da esquina aqui, até a casa do morador ficou depreciada com esse tipo de poda que totalmente irregular, né? Então, totalmente errado e sem critério técnico nenhum, né? Uma maçaroca de árvore aí na fiação, né? Comprometendo tudo, então muito complicado. Isso é exemplos assim também, infelizmente, que acontece com mais frequência no Brasil. A poda em Y de uma árvore totalmente incorreta no lugar errado, né? E outros piores exemplos, olha, o Ciagros, né, que é o Gerivá, que é lindo, mas ele está próximo à fiação de 11.000 volts não condensado. Então, essas folhas com certeza batiam, caía, saía fogo para todo lado, explodia, né, porque é 11.000 volts. Aí tem que ficar podando a folha eternamente da palmeira. Infelizmente, até que essa palmeira, ela resiste. Se fizer uma remoção bem feita, profissional, ela dá para replantar. Mas imagina o custo disso, né? Imagina o custo dessas podas. Então, o que é interessante entender desses slides, vocês que estão assistindo, é quão caro fica para o município não ter uma equipe técnica gerenciando o crescimento das árvores na cidade, né? Poda drástica é algo grave no Brasil, tá? Isso é um alfeneiro ou um resedado, talvez. Poda foi cortado no toco, né? A árvore tem essa. Aqui é pra gente... Esse acho que não está mais entre nós, né? Pelo que ele está fazendo. Ele morreu, eu acho, porque ficar caminhando assim na fiação elétrica... Olha, árvores inadequadas no local errado. E você consegue passar provavelmente caminhando por aqui, mas e um idoso, uma pessoa, um cadeirante, né, com necessidades especiais? Tem que fazer isso aqui, ó, que essa moça está fazendo. E lá o termo técnico é leito carroçável, né? Tem que ir para o leito carroçável, que é? O asfalto. E caminhar na rua, e o carro até passou na contramão lá das duas faixas para não pegar a moça, e um cadeirante, e uma criança, uma mãe levando um carrinho de bebê. Então, nem espaço na calçada tem para uma árvore desse porte. Critério técnico zero. Outros absurdos que acontecem, como esse aqui, né? É o concretar a área de penetração de água da árvore, né? Então, esse exemplo é um exemplo, infelizmente, corriqueiro no Brasil. Então, foi concretada a área de penetração de água para não fazer sujeira, para não sair terra. Assim como o dono aqui do caldo de cana aqui concretou o pé da árvore. A árvore rompeu o concreto, ó lá, né? Um reboco, né, que ele pôs ali. Então, isso é tudo fora da lei, né? Olha aqui também, né? Concretado para não fazer sujeira. Tudo contribui para muitas coisas ruins, né? Que é maior incidência de inundação. Uma árvore, 2, 10 mil com esse tipo de ação, né? Irregular. Imaginem. Para a árvore também, né? Ela tem menos aporte de água para
para sobreviver. Um lugarzinho chique aqui, ó, um barzinho chique na esquina, pode ser São Paulo, provavelmente. A árvore também concretada até ao seu pé, tá bom? Então, isso infelizmente, são ações sem critério. Aqui, erro triplo, né? Concretada, isso aqui não poderia ser grama? Tá bom, a grama aqui não vai para frente, é praia. Bom, põe pedrisco ou pedregulho. Árvore, errada, é um ficus benjamina, né? Ficus benjamina é uma figueira, vai estourar a calçada, vai bater no fio, olha a fiação ali, tudo errado. 4, 5 erros, né, numa foto só. Árvores, né, isso é um pau-ferro, né? Era Cesalpínia ferro, agora mudou de nome, né, o pau-ferro. Olha o prejuízo, vejam, né? Imagina, Cesalpínia ferro aí de mais de 40 anos, provavelmente. Foi tudo, né? Foi todos os cabeamentos elétricos, todos de internet, telefone, placa de sinalização, tudo. E, inclusive, carro, se estivesse ali, até morte de pessoas podia ter causado. Aí tem análise de riscos, né? Existem empresas que fazem análise de risco. Flamboyant. Na UFSCar, com um Bercel lá na nossa época, Regina, lembra? Ficou amassado por mais uma década lá, porque a universidade não pagava e o Flamboyant fez isso, caiu em cima do carro lá. Flamboyant é uma árvore de madeira podre, madeira ruim. Não é bonito, não é bacana para estacionamento. É linda para praça. Para estacionamento não é recomendado. Tá aí no estacionamento. Rio Grande do Sul, acho, Rio Grande do Sul. Aí uma árvore caiu em cima do Peugeot aí do carro. É um prejuízo, né? Então, esse slide se chama cemitério. O slide é horrível, né? Uma tristeza, poda drástica, né? Já tiveram várias cidades foram intimadas pelo Ministério Público, né, por causa desse tipo de ação, tá? A poda drástica é proibida em muitas e muitas cidades. Então, é para ela não fazer sujeira no outono, no inverno. Então, já corta tudo de uma vez. Isso é proibido, tá? Olha só, tudo poda drástica. Nossa, né? Sem comentários, né? Uma área dessa, né? Tudo ficus benjamina. Estourando calçada, poda drástica, não faz sombra e é feio. E não tem por que essas árvores estarem aí, né? Ou escolhe uma outra espécie, ou sei lá, põe um telhado artificial, né? Já que não quer sujeira. E isso é poda promovida pela prefeitura, porque é uma poda em massa, né? É lamentável. Infelizmente, por isso que as cidades brasileiras precisam muito da ação de fiscalização, como aqui esse é o último slide de fotos. E a patrulha ambiental de uma cidade, eu não sei qual fotografando a ação de um morador que não respeitou e podou, acho que o chorão, né? Sem permissão. Então, é isso, né? Esses são bons exemplos no Brasil e bons exemplos e maus exemplos do Brasil. Aqui outros lugares, né? Aqui, rapidinho, Estados Unidos, né? Olha que maravilha, né? Árvores de grande porte numa avenidona aí, ó. Coisa linda. Fiação subterrânea, né? Sombra, qualidade de vida. E eu mostrei exemplos bons no Brasil também, lembre-se, né? Estados Unidos também, jardins, né? E áreas de penetração de água em parques, praças, né? Jardineiras, muito interessante esse conceito também, que permite muito a questão de penetração de água, percolação. Austrália, né? Em Melbourne, uma floresta urbana, encravada em meio de bairros de prédios, tá vendo? Bem interessante, valorizando muito a área, deixando a área agradável. Parques, né? Isso aí seria um parque na Tailândia com passarelas metálicas para o pessoal passear por cima, né? Acima do dossel da florestinha. Alemanha, com bairros aí ecológicos, né? Encravados também em plantios de árvores, muito interessante. Essa foto eu que tirei, né? Lá embaixo, aqui em cima, um jardim, né? Lá em Lisboa. E lá para baixo é uma avenida muito glamurosa, também super arborizada e com jardinagem abaixo. E lá no horizonte é o Rio Tejo, que é lá embaixo a parte antiga da cidade. Tudo isso é irrigado. Passa, às vezes, 6 meses sem chuva. Tudo irrigado, olha como tá. Olha lá, dá até para ver irrigando. Então,
Isso também eu que tirei essa foto em Guimarães, cidade histórica lá de... Olha só o nível do jardim, da jardinagem. Imaginem isso só se fosse tudo concreto, né? E vejam a valorização com o verde. É espetacular, né? A jardinagem portuguesa aí nessa cidade histórica. Hungria, essa foto eu tirei também. Aqui já é jardim dos palácios, dos antigos palácios, né? Dos reinados lá na Hungria, em Budapeste. Espetacular também. É à noite é assim, né? Daí já não é arborização urbana, mas o espetáculo aí da iluminação. Todas as pontes iluminadas. Então, a valorização mesmo do meio urbano, né? De dia e de noite, né? De dia e de noite. Japão, né? Um povo muito cuidadoso, né? Muito meticuloso. Veja só, uma via rural com cerejeira, sakura, né? E vias urbanas, né? No Brasil dá para fazer isso? Ou com o nosso IP a gente faz isso, né? O IP rosa, IP branco, né? Espetacular também. Né? Local de floresta tropical e aí uma rua super arborizada com árvores de grande porte, né? Olha que bacana, que maravilha. Tá, então aqui, ó, bem rápido, é sobre o livro que estamos organizando para ser aí num futuro material, uma ferramenta para gestores públicos no Brasil inteiro, nos 5.570 municípios brasileiros. Eu, Alessandro e o Maurício estamos organizando, né, esse livro, e a gente sabe que as nossas cidades elas estão sempre num crescimento por vezes desordenado e com a arborização urbana abandonada muitas vezes. E os objetivos do nosso livro, né, que sairá o ano que vem, que vocês aí na Univap ou qualquer outra universidade ou qualquer outra entidade que esteja assistindo aqui, né, poderá utilizar esse livro. A ideia é levá-lo gratuitamente para os municípios e para algumas universidades, né? Por isso a gente está procurando um fomento. Então, os objetivos é subsidiar esse material voltado à gestão ambiental de cidades, especificamente para a arborização urbana, né? De maneira didática, para que secretarias de meio ambiente, né, ou correlatas, né, elaborem as suas políticas públicas ambientais, principalmente no que se tange à infraestrutura verde. Então, público-alvo, gestor público municipal e estudantes, professores, academia, né? Justificativa é a qualidade de vida urbana, nossos críticos cenários climáticos que a gente está vivendo e a tendência é piorar, né? A questão de segurança alimentar em áreas periurbanas, nós vamos ter capítulo de área periurbana e agrofloresta, por exemplo, e quintais agroecológicos. Melhoria na saúde coletiva, tem capítulo de saúde pública e arborização urbana. E é uma alternativa de entretenimento e produção de alimentos na era pós-pandemia, né? Tá? Terminando aqui, a estrutura da obra é uma coletânea de 5 livros, cada livro vai ter aproximadamente 400 páginas, e cada livro é de uma região do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, contextualizando aspectos ecológicos, econômicos, socioambientais inerentes a cada local e realidade brasileira. O livro tem a parte 1, 2 e 3. Parte 1 são os capítulos sobre manejo, educação ambiental, viveiros, morfofisiologia de árvores, serviços ecossistêmicos e vários outros. 12 capítulos, né? Áreas periurbanas. Parte 2 é só botânica, falando da florística de cada estado e uma lista de espécies de cada estado que seja adequada para as cidades do estado. Então, Sergipe, são pesquisadores do Sergipe que estão fazendo o capítulo para Sergipe, para cidades do Sergipe, com a flora do Sergipe, entenderam? Então é assim. Parte 3 é totalmente do pessoal de arquitetura, paisagismo ou gestão pública, tá? Contexto geral, assim, das árvores no nosso país e da gestão das árvores, gestão pública, tá? São algumas universidades aqui, né? 80 universidades, institutos de pesquisa, órgãos públicos nacionais e 3 internacionais também lá embaixo, né? Mais ou menos 500 pesquisadores na obra. São todos esses daqui que estão envolvidos nessa publicação. E essas são as associações que estão apoiando até o momento, tá? São 12 ou 13, se eu não me engano. 2 internacionais e algumas nacionais, né?
Beleza? Eu acho que é isso.